Segunda-feira, 5 de junho de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, no seu canal alternativo, pelos canais da Câmara na internet, como o nosso portal e também a nossa conta no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos debater o uso dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas ou dos fitossanitários, chame-se como quiser, aqui no Brasil. Será que é abusivo? Quais são os males que podem causar? O uso dos agrotóxicos realmente é necessário para manter a produtividade que tem sido tão importante na economia brasileira nos últimos tempos? Você pode participar do programa dando a sua opinião, manifestando as suas preocupações, as suas dúvidas sobre o uso de agrotóxicos na produção rural do Brasil, ligando para a gente de graça pelo 0800 619 619, 0800 619 619, de novo, de graça, de qualquer telefone fixo. Se você quiser, pode mandar para a gente um e-mail. Nosso endereço por e-mail é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem espaço, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode mandar para a gente uma mensagem com o nosso nome de usuário, é @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio nem nada, @participaçãopop. E pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente. O nosso número é o DDD de Brasília, 61 996 20 2573. 996-20-2573, o telefone de Brasília, então, a conta de WhatsApp aqui do programa do Participação Popular. Tudo que você mandar para a gente será discutido com os nossos convidados para esse programa de hoje. Nós temos a enfermeira Juliana Acosta, que é sanitarista, integrante do Conselho Nacional de Saúde e do Comitê do Distrito Federal da Campanha Permanente contra Agrotóxicos. Falei tudo certo, Juliana? Isso, Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Muito bem, bem-vindo ao Participação Popular, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Espero que goste do programa. E nós temos mais uma vez com a gente aqui o João Henrique Hummel, que já esteve no programa anteriormente. Ele é diretor do Instituto Pensar Agro, que é ligado à Frente Parlamentar da Agricultura aqui no Congresso. Não é isso, João? Exatamente. Bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. E esse tema é um tema bastante interessante, bastante importante para a população brasileira. É, para todos nós, né? Ele afeta tanto de um lado quanto do outro. A gente tem uma questão muito ampla aí para discutir. Dificilmente a gente até vai conseguir debater tudo isso em 1 hora de programa, que é mais ou menos a nossa duração, mas vamos tentar, né? É isso aí. Bom, nós temos também a participação de pessoas que vão passar pelo centro de Brasília, que vão falar com a Vânia Alves, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, não é todo dia que a gente tem uma repórter fazendo aniversário. Parabéns, Vânia, muitos anos de vida para você, muita saúde e sucesso. Muito obrigada, aniversário no Dia Mundial do Meio Ambiente, isso é que é mais importante. A gente está aqui no CONIC, no centro de Brasília, com esse vento de outono, e a gente está conversando aqui, a gente já vai começar conversando com a Eli, que está aqui passando, ela está com os filhos dela. Eli, como é que você faz para escolher as suas verduras quando você vai fazer compra? O que é que você olha? Bom, eu olho a consistência, né? Se está bem verde, se está bem... Você se preocupa se tem mais agrotóxicos, se tem menos, se tem aparelho? Você tenta procurar saber se tem ou não? Não. Alguma vez você olha para a lista desse assim, às vezes fala assim, tomate tem mais, às vezes é o pimentão, agora parece que o campeão é a abobrinha. Você presta atenção nessas coisas? Não presto não. E você se preocupa, você acha que pode fazer mal para a gente se colocam mais ou menos? Claro. Faz mal, sim, por causa dos venenos, né, que são jogados, essas coisas, né. E em casa você faz alguma coisa para evitar que as pessoas comam, eventualmente, se sobra algum veneno no produto? Bom, eu costumo lavar eles, né, com um pouquinho de cândida, né, que o pessoal chama aqui de aqueles cloros, né, que a gente lava antes de poder ingerir. Muito obrigada, Eli. A gente volta com o estúdio. Eu queria voltar com uma pergunta. Ela falou que ela lava com cândida. Eu também lavo meus produtos com cloro, com cândida, com o que tiver pela frente. Isso ajuda a tirar o veneno ou algum resíduo que tenha na comida? Até lá, Fabrício. Valeu, Vânia. Obrigado pela sua pergunta. Para esclarecer, cândida, né, é a forma que muitas pessoas, acho que principalmente em São Paulo, né, Vânia, chamam a água sanitária, né, que é
conhecido mais nacionalmente como água sanitária, mas lá o pessoal de São Paulo, como a Vânia, chama de Cândida. Antes de nós respondermos essa pergunta, além da Vânia, também estão fazendo aniversário nesse dia 5 de junho o nosso amigo, o editor Tiago Caetano, a jornalista Andréa Carvalho, o fotógrafo Samuel Souza Silva. Nesta terça-feira, dia 6 de junho, também é aniversário do cineasta brasiliense Iberê Carvalho, diretor do filme, foi um grande sucesso recentemente, o último Cine Drive-In. Um abração a todos, muito sucesso, muita saúde, longos anos de vida. E espero que estejam curtindo aí o Participação Popular, também aniversário nessa terça-feira do publicitário Diogo Domingues. Um abração para você, Diogo. Quero mandar um beijão muito especial para nossa colega Adriana Rezende, um abraço de toda a equipe do Participação Popular. A Adriana fez uma cirurgia recentemente, está se recuperando muito bem. Ela é sempre a nossa assessora para assuntos aleatórios aqui no programa, produtora, pauteira aqui da TV Câmara. Então, um beijão para você, Adriana, tudo de bom aí nessa recuperação. Mandar um abraço para o Vandeir Alves Fernandes, do Conselho Municipal de Saúde de Nova Lacerda, Mato Grosso, que entrou em contato também com a gente, mandou um e-mail aqui para o Participação Popular. Abração para você, então, Vandeir. E aniversário das cidades de Bela Vista de Goiás, Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, Lidianópolis, no Paraná, Mata Grande, em Alagoas, e Rio dos Bois, em Tocantins. Um abração a todos os moradores dessa cidade, que eu espero estejam com a gente nessa edição do Participação Popular sobre os agrotóxicos. Vamos começar aqui com essa pergunta que a Vânia fez, né? Lavar com água sanitária as verduras elimina os riscos dos agrotóxicos? Eu vou perguntar isso para a Juliana Acosta, né, que é sanitarista aí. Juliana, pode explicar? Lavar os produtos, ele tem um impacto importante para diminuir qualquer presença de micro-organismo, de bactérias, de qualquer presença de resíduo, né, de micro-organismos na superfície da fruta, do legume, da verdura, seja o que for. Agora, como a ação dos agrotóxicos ela é sistêmica e não fica na superfície dos produtos, então não é verdade que lavando, ou seja com esponja, com escova, com água sanitária, com qualquer coisa, ele vai diminuir a presença, o resíduo do agrotóxico no núcleo das células, né, que compõem os organismos, os produtos, né? Tem algum tipo de agrotóxico, de defensiva agrícola, que tenha uma característica residual mais preocupante, assim? Qualquer presença de... Primeiro é importante a gente falar que o nome hoje que é previsto na legislação é agrotóxico mesmo, né? Então, quando a gente dá o nome certo para as coisas, a gente tem mais informação também sobre o que a gente está exposto, o que a gente está consumindo. Inclusive, o relatório do ano passado, que foi divulgado pela Anvisa, o relatório do PARA, que é o Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos, ele avalia diversos cultivos, diversos produtos também, que esses cultivos têm autorização. E o relatório do PARA, ele inclusive sugeriu isso, que deveria ser lavado o produto, né? Isso já foi desmentido, desmistificado por diversos pesquisadores que diz que não há nenhum mecanismo físico que retire a concentração, o resíduo de agrotóxico em qualquer produto, né? Que já foi absorvido, né? Exato. Teria sido absorvido. João Henrique Rummel, responde aí pelo lado dos agropecuaristas. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a própria, nesse último que deu do PARA, né, que é o da Anvisa, a coordenadora, a superintendente de toxicologia da Anvisa, Silvia Cazenave, ela fez uma afirmação muito importante, que ela coloca assim: 98% das amostras apresentaram quantidade de agrotóxicos consideradas aceitáveis ou que não causam risco à saúde. Porque é o seguinte, hoje essa questão do risco de ser agrotóxico é uma coisa complicada de dizer, porque é produto químico, como o remédio é químico, como outras coisas são químicas que você ingere, tem um risco dentro desse processo. O que eu quero colocar assim, sem o uso do agrotóxico, não tem comida. Tá certo? Então é o seguinte, é um equilíbrio que você tem que chegar na análise de risco do processo. Hoje, o que acontece? Existem metodologias internacionais que analisam qual é o percentual em função do que você come, quais os ingredientes, quais os defensivos agrícolas que são utilizados e que pode chegar no nível de contaminação de risco, que pode te provocar alguma coisa. Então, hoje, pela própria Anvisa, ela fala que hoje 98% dos alimentos do Brasil, eles podem ser consumidos sem risco nenhum à saúde. O que acontece hoje e que tinha nas análises anteriores é que é o seguinte, hoje para me registrar um produto para salsinha, então vamos colocar que é o da bola da vez, que é a abobrinha. Quantos hectares são plantados no Brasil de abobrinha?
muito pouco, muito diferente da soja, que são milhões. Para registrar isso, o custo de fazer todas as análises específicas para o Brasil é muito caro. E a empresa não faz isso. Então, mas nos outros países, esses resíduos desses defensivos agrícolas, desses produtos químicos que são utilizados na agricultura e que alguns deles são utilizados até no ser humano também, tá certo? Se você tem um piolho, se você tem alguma doença, alguma bactéria, você usa também produtos químicos para controlar isso, que é o mesmo que usa na agricultura, tá certo? Um você usa direto em você, esse você usa no produto que vai deixar algum resíduo lá. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, você usa padrões internacionais, a OCDE tem, o Codex que tem. Então é o seguinte, quando você usa esses parâmetros, a segurança do alimento no Brasil é perfeita, é muito pouco problemas que existem de contaminação e de resíduo e de doenças que tem em relação aos defensivos fitossanitários da agrícolas, ou o nome que seja, hoje na população. É muito pequeno, é muito pouco dentro desse processo. O debate já começou bom, mas eu quero só saudar ao nosso espectador que estava acompanhando uma sessão solene agora do plenário pelo canal principal da TV Câmara. O Participação Popular desta segunda-feira está discutindo o uso dos agrotóxicos aqui no Brasil. Nós queremos as suas opiniões, as suas dúvidas. Você pode ligar para 0800 619 619 de graça de qualquer telefone fixo do país, mandar um e-mail para a gente, participaçãopopular@câmara.leg.br, ou mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso DDD é o de Brasília, 61 99620 2573. Se você preferir mandar uma mensagem pelo Twitter, o nosso nome de usuário é @participaçãopop. E a gente está aqui com convidados como a Juliana Acosta, que é do Conselho Nacional de Saúde e do Comitê no Distrito Federal da Campanha Permanente contra Agrotóxicos, e o João Henrique Rummel, que é diretor do Instituto Pensar Agro, que trabalha junto à Frente Parlamentar da Agropecuária aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional. Então, bem-vindo a você que está acompanhando Participação Popular a partir de agora. Nós já estamos tocando aqui a discussão. Eu vou perguntar para a Juliana Acosta, que é da área de saúde. Então, Juliana, se fala, existe, houve uma reportagem recente a respeito disso, que os casos de intoxicação por agrotóxicos que não são agudos, ou seja, aqueles que são cumulativos, de médio prazo, de longo prazo, eles não são notificados, muitas vezes não são diagnosticados. Existe alguma estimativa de quanto que seja isso? E quais são os sintomas? O que caracterizaria uma intoxicação desse tipo, de médio a longo prazo por agrotóxico? Queria até resgatar isso também, desse debate que a gente estava fazendo sobre o PARA, que é o relatório que a Anvisa faz de avaliação de resíduo de agrotóxico, que por um lado ele tem uma perspectiva muito otimista de dizer que é sim possível produzir alimentos sem agrotóxico, porque 42% das amostras não registram presença de resíduo de agrotóxico, então isso é um fator positivo para a população. 42% das amostras não tinham resíduo de agrotóxico. Certo. E 1%, né, como o João Henrique falou, apresenta risco agudo para o consumo humano, né? Para a saúde humana. Só que, por outro lado, as duas substâncias mais utilizadas no país, que é o glifosato e o 2,4 delas, não são avaliadas nesse relatório. Então é preocupante, né? Porque o maior volume de veneno que é comercializado não é avaliado por esse... Mas é porque não tem resíduo. Então essa é a limitação do estudo, né? Não que tem ele resíduo. mostra uma parte, mas não mostra a realidade de fato de consumo e impacto na saúde e no ambiente. Só para você ter uma ideia, só uma coisa. Ela está colocando do glifosato, tá certo? Você sabia que o resíduo da cafeína é mais tóxico do que o resíduo do glifosato? Eu gostaria de concluir, já que nós somos um homem e uma mulher, né, que a gente tenha paridade também no tempo de fala. Né? Não se preocupe. Que o machismo a gente tenta dar um espaço a todo mundo aqui igualmente. A pergunta era sobre a exposição crônica. Os sintomas, né? O que a pessoa pode falar, assim, eu acho que isso pode ser uma intoxicação. A população toda, de forma geral, no país, está exposta a níveis não estimados também de resíduo de agrotóxico. Esse relatório, por exemplo, ele não avalia a exposição crônica e a múltipla exposição. Né? Avalia individualmente alguns produtos e o resíduo de agrotóxico para aquele produto. Né? Então, tem vários sintomas que hoje vem sendo feito muitas pesquisas para identificar. Por exemplo, o aumento de câncer é relação com agrotóxico. O próprio Instituto Nacional de Câncer já afirmou, por meio de pesquisas, a relação entre a exposição ao agrotóxico e o câncer.
aumento de doenças como Alzheimer, o autismo e as intoxicações mesmo com um efeito no sistema nervoso, né? Então, tem várias pesquisas realizadas com animais que identificam, por exemplo, é uma pesquisa que vários do agronegócio desmistifica, né? Que tem uma estratégia de desmistificar as pesquisas que são feitas para comprovar o impacto na saúde, que são feitos com ratos, por exemplo, e demonstram a morte precoce desses animais que são expostos a organismos geneticamente modificados e a exposição ao Roundup, né? Os transgênicos, né? Os transgênicos e ao glifosato. E isso está relacionado, então, à morte precoce e aumento de diversos tipos de tumores, né? E essas pesquisas estão divulgadas já? Olha só, são divulgadas e são questionadas, está certo? Todas elas são questionadas, tanto que as grandes revistas, uma que publicou sobre esses ratos transgênicos, foi retirada. Ela fez uma nota retirando, falando que não tinha validade científica. Pode dar o nome da revista. Foi se não me engano, a Science, né? Chemical Technology. Ela tirou a matéria falando que o trabalho, que foi escolhido ratos que tinham suscetibilidade, tá certo? Não foi um trabalho científico dentro. Mas eu vou dar só um dado para você. Essa questão de toxicidade, só para você entender, o número de intoxicação que é dado pelo Cinetox, que é o dado estatístico que Cinetox tem... é o quê? Cinetox é um dado Nacional de Informação de Toxicologia. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, você sabe o que mais causa toxicologia e causa câncer, quer dizer, tudo isso dentro do processo? Medicamento. Só para você ter uma ideia, hoje, 23,86%, tá certo? É ligado a medicamento. O segundo, animais peçonhentos, tá certo? Que é 6,41. O terceiro é que vem o agrotóxico dentro desse processo com 5,86%. Mas isso também não se pode dever a uma subnotificação, assim, a falta de diagnóstico correto? Eu acho que não, porque é tão certeza, pouco, é tão insignificativo o resíduo no alimento, tá certo? E outra coisa, 90% dessas intoxicações são por manuseio errado. Tá certo? Então, esse é o problema que é o tem. caso da intoxicação aguda, né? Não, exato. O cara vai para o hospital. Exato. Não, e todas. O que eu falo é o seguinte, hoje, no mundo inteiro, o uso de agrotóxicos e a forma como é utilizado, tá certo? E que é utilizado não é porque as pessoas querem utilizar, não é porque necessita utilizar, tá certo? Então, o que eu falo é o seguinte, a forma, a quantidade de resíduo, isso, a probabilidade de dar isso, de dar câncer, de fazer isso, estatisticamente é muito pequena, é quase insignificante. Romeu, deixa eu te perguntar, porque assim, é claro, a gente não vai de forma alguma querer vilanizar aqui o produtor rural, que é quem bota a comida na mesa de todos os brasileiros, inclusive dos seus filhos, de você mesmo, né, de todos nós aqui. O que, já que você acompanha de perto isso aí, o que efetivamente você vê que os produtores e os laboratórios que produzem sementes e os defensivos agrícolas têm feito para controlar ou talvez até tentar diminuir a toxicidade desses produtos, diminuir a possibilidade de que eles venham causar intoxicação nas pessoas? Olha só, hoje, a própria legislação, hoje, ela já coloca que precisa ser produtos menos tóxicos, menos... em relação a isso. Hoje, inclusive, a técnica agropecuária, ela utiliza muito mais o manejo integrado. O que é um manejo integrado? Eu só vou usar um defensivo agrícola quando o nível de infestação, o nível de dano seja significativo para fazer isso. E isso é uma prática hoje altamente difundida no Brasil, tecnicamente, inclusive para diminuir custo dentro desse processo. Os produtos que estão vindo hoje são realmente muito menos tóxicos dentro desse processo, são mais eficientes, são mais dirigidos à praga, quer dizer, as pragas são mais específicas dentro desse processo. Então, quer dizer, hoje, a cadeia produtiva do agronegócio hoje, ele tenta diminuir isso com ações de tecnologia e dentro desse processo. Quer dizer, eu uso variedades mais resistentes. Hoje, por exemplo, no milho, tá certo? Na soja, quanto à lagarta, já tem biotecnologia que eu não preciso usar mais agrotóxicos para combater essas pragas, porque a própria planta faz isso. Outra coisa, hoje tem muito micro-organismos que controlam a praga. Então, você usa micro-organismos que são
predadores da praga. Então, você evita os biológicos dentro desse processo. Então, quer dizer, a cadeia produtiva tem um compromisso muito grande com isso. Agora, cabe só ressaltar que é o seguinte, a agricultura tropical, que é a grande tecnologia que o Brasil produz e que viabilizou o Brasil sair de importador de alimentos para grande exportador de alimentos, que sustenta a economia hoje, tá certo? Se deu pelo uso do controle das pragas, que é o maior defensivo agrícola que a agricultura temperada tem é o frio, que temperada que você diz, a europeia, dos Estados Unidos, a da Argentina. Agora a nossa aqui, o calor favorece. O calor e a umidade favorece o aparecimento de pragas novas, a resistência aos defensivos agrícolas. Então é o seguinte, se a gente quer ter uma agricultura forte, nós temos que saber manejar as pragas. E um dos elementos que deve se utilizar são os produtos químicos. Viver sem ele na agricultura tropical é a mesma coisa que você falou assim, nós só vivemos hoje aqui porque controlamos a malária. A malária, as outras doenças, a própria zika, tudo isso, nós temos que controlar o mosquito. O mosquito se controla com o quê? Com produtos químicos. Então, nós temos que ter um equilíbrio dentro desse processo. Bom, antes da gente continuar aqui, vamos voltar lá para o centro de Brasília, que a Vânia Alves chamou a gente. Diga lá, Vânia. Pois é, Fabrício, quem é que faz as compras na sua casa? Aqui eu estou com um homem e uma mulher que são responsáveis para fazer as compras em casa. E eu vou começar, a dona Gersina, que está aqui desse lado, ela falou que ela é aposentada, que ela está com um pouquinho mais de tempo. Seu Sebastião está com cara de quem está no intervalo do almoço, então eu vou pedir licença para a dona Gersina para começar a conversar com ele. O senhor é que faz as compras na sua casa, seu Sebastião? Exatamente, sou eu que faço as compras, sim. Como é que o senhor escolhe as coisas que o senhor compra no setor de frutas, legumes? Eu faço aquela escolha da compra do dia a dia e eu tenho muito cuidado também com a questão do agrotóxico, né? E quando chego em casa, eu faço uma lavagem geral, mas acho que a fiscalização também tem que ser mais rigorosa na questão do agrotóxico, principalmente na capital do nosso país. Tá? Como é que dá para a gente identificar? Como é que o senhor vê se tem algum sinal? Tem alguma coisa que dá para a gente ver? Quando as verduras, por exemplo, tomate, ou outros frutas, estiver bem murchinha, né? Então aquilo lá já não serve para mim. Né? Eu preciso dar voltar e dar uma melhorada, uma escolhida melhor nas frutas, nos alimentos, porque é o alimento de todos nós brasileiros, né? Do dia a dia. O senhor já pensou em comprar alimento orgânico? Não, nunca pensei. E isso, estou comprando porque é preciso, o que eu falei, precisa de uma fiscalização rigorosa mais da parte das instâncias governamentais na capital do país e no Brasil todo. Quer dizer, a fiscalização para ver se estão usando mais do que deve, para ver se está usando direito, é isso? Exatamente, se está usando mais agrotóxico nesses alimentos, que isso não é bom para a saúde de todos nós brasileiros, né? Muito obrigada, seu Sebastião. E agora, dona Gersina. Dona Gersina, a senhora, como é que a senhora escolhe o que a senhora compra? Olha, eu escolho mais pelo preço, né? Pelo preço e a beleza do produto, porque eu sei que os produtos que são orgânicos eles são mais feinhos, os pés de alface são menores, as folhas de couve também são menores. Então, os produtos que não têm agrotóxico, parece a qualidade mais baixa. Então, eu escolho pela beleza do produto. Não tem aquela preocupação de colocar em vinagre, óleo, no cloro, para poder tirar o orgânico, mas eu nunca me preocupei com isso, não. Eu escolho pelo preço e pela qualidade. Agora, eu não entendi. A senhora compra o mais bonito ou o mais feinho? Não, o mais bonito, claro, né? Porque geralmente o mais bonito ainda é mais barato. Bom, é essa a realidade. Com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia, obrigado. A gente viu aí até uma certa confusão aí da dona Gersina, né, que participou ali. Você pode explicar um pouquinho, Juliana? É exatamente o contrário, né, que normalmente que se recomenda. Assim, aquilo que é mais feinho é porque, exatamente, a lesminha que tem ali na alface é um bom sinal, né? Que aquilo é apto também para o consumo, né, tanto dos seres humanos quanto dos animais, enfim, né. Eu queria retomar essa questão da intoxicação e a gente falar também sobre a produção agroecológica, né? O João Henrique trouxe dados do Sinitox, eu tenho dados também do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. Com certeza, a notificação
de intoxicação por agrotóxico, ela não é real, né? Não é um dado real. Tem uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que para cada 1 caso de intoxicação aguda, tem 50 casos que não são notificados. Que são esses mais moderados? Que é E a o quê? própria Seria o quê? Uma dor de intoxicação barriga? crônica e os sintomas que são tanto negligenciados quanto pelo indivíduo ou o trabalhador rural, ou nós mesmos, que não conseguimos identificar sintomas, né, que estão se manifestando na gente com a intoxicação por agrotóxico. Também tem muitas outras questões em torno disso, né, da próprio interesse da indústria de maquiar, de esconder dados, de dizer que sem veneno não produz alimento, de dizer que veneno não tem danos na saúde, no ambiente, na própria produção. Então, tem uma intencionalidade para mascarar, para romantizar essa relação, né? Em relação à escolha dos produtos, né, de fato tem uma série de desinformação mesmo da sociedade e por isso a Câmara dos Deputados também precisa assumir essa pauta de dialogar mais, de abrir esse debate com a população. Tem um projeto de lei que teve entrada ano passado, em dezembro, aqui na Câmara. Eu vou falar logo o número dele, que agora eu não me lembro. Fica à vontade. Mas é o projeto de lei de Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, que é um desdobramento do PRONARA, o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, que foi elaborado em 2014 e não foi ainda instituído, principalmente por obstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério de Agricultura e Pecuária, do MAPA. Então, a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, ela tem essa intencionalidade, ela veio da Comissão de Legislação Participativa, está aguardando a instituição de uma comissão especial para tramitar aqui na Câmara e justamente fazer debate nos estados, fazer debate com a população e proporcionar também um incentivo para a produção agroecológica, que isso é o que traz segurança e soberania alimentar para a população, né? Certo. Bom, chegou uma pergunta para a gente aqui que eu vou passar para o... Chegou um comentário, na verdade, do Tomás Freitas pelo Twitter, ele dizendo: agrotóxico é veneno, a agricultura forte é a orgânica que estimula a agricultura familiar. E aí chegou uma pergunta que eu vou passar para o João Henrique Rummel, do Luciano Pereira, de Guarujá, São Paulo. Ele diz: por que o governo não incentiva os agricultores a usarem produtos naturais já existentes para pulverizar as plantações ao invés de venenos? Tem alguma explicação para isso? Vamos lá. Olha só, incentivar, existe um incentivo. O grande problema é que eu acho que a colocação da dona Gersina ali, ela foi fundamental. Olha só, todos nós precisamos fazer uma coisa que é o seguinte: é o bolso, a capacidade de a gente pagar, da gente ter a qualidade do alimento e da gente abastecer. Duas coisas que têm uma incoerência, que a sociedade tem um discurso politicamente correto e outra é a realidade. Para ter uma ideia, é o seguinte: o que ela falou ali é uma verdade. Para mim ter um produto barato, eu tenho que ter escala. É igual o carro, tá certo? Uma televisão grande, poucas pessoas têm poder para comprar ela grande. Depois que ela vira uma rotina e barateia o preço, todo mundo pode comprar. O alimento é a mesma coisa. Se eu para produzir em escala, eu vou baratear, vou ter menos mão de obra, eu vou ter o custo operacional mais barato. O Brasil incentiva a utilizar, o produtor quer utilizar menos produtos químicos na sua produção. Ele tem que achar o equilíbrio dentro desse processo. Hoje já existe o incentivo às pesquisas, o manejo integrado de pragas já é uma maneira de mitigar esse processo e que é muito difundido por todos os produtores dentro desse. Agora, nós não conseguimos fazer isso. Tá certo? O que eu acho desse falou eu não vou usar agrotóxico. O que vai acontecer? Eu vou produzir menos. Menor oferta, tá certo? Preço mais alto. Por isso que os produtos orgânicos são mais caros normalmente? Ou seria também uma coisa do mercado? Assim? Não, o produto é mais caro, eu vou produzir menos, eu vou ter que ter mais mão de obra, vou ter que ter mais equipamento para produzir menos. Então ele fica mais caro, tá certo? Eu não tenho capacidade de produzir e abastecer. Hoje, só para você entender, nós só temos 13% da população no campo. Hoje, só para você ter ideia, olha só, não, é a necessidade das pessoas. Eu pergunto para vocês querem voltar para o campo para plantar? Não. Por quê? Lá é um trabalho mais árduo, mais dificultoso. Dentro desse processo, as pessoas preferem vir para a cidade. Então é o seguinte: cada vez mais, uma pessoa no campo, antigamente uma pessoa produzia para 3. Hoje, uma pessoa no campo, tá certo? Tem que produzir
para 20, tá certo? Hoje, a gente tem todo esse processo. Então, achar o equilíbrio dentro desse processo é a grande discussão que a gente tem de políticas públicas, tá certo? É uma verdade. Outra Entendeu? verdade Então, é que sim. a safra de 2016, 2017 de produção de arroz do MST, arroz agroecológico, está previsto uma colheita de 27 mil toneladas. Então, dizer que a produção agroecológica ela é inviável, ela não é uma verdade, né? Tem uma intencionalidade em dizer isso. Da mesma forma como aumentar o nicho do mercado agroecológico, ele também tem interesse, tanto no produtor que vende com veneno, produz com veneno, também investe no mercado agroecológico. Você acha que seria possível reduzir o preço também do produto orgânico? Tanto é possível quanto se a gente fizer a compra direto com o produtor. Tanto a gente incentiva a permanência do homem e da mulher no campo, quanto a gente também tem o acesso ao produto mais barato. O produto que é vendido no supermercado, com certeza, é muito mais caro comparado o produto orgânico e o produto produzido de forma convencional, né? Só complementando o que ela falou, eu concordo com você. Eu não estou falando que é impossível de você produzir, tá certo? Eu acho que é o sonho de todo agricultor não ter que usar defensivos agrícolas, tá certo? Claro, não, veneno não, defensivo agrícola, senão medicamento também é veneno, que todos são produtos químicos, tá certo? Dependendo da dose. Então, os dois, então. Aí você está dando um argumento que não pode ser agrotóxico, tem que ser defensivo, porque dependendo da dose ele causa problema, dependendo da dose ele não causa problema. Essas são minhas tá palavras. Certo? Você afirmou isso para o medicamento, a discussão tá boa. Os dois são produtos químicos, tá certo? Então, os dois são produtos o que eu quero químicos, colocar é o seguinte, drogas, então, né? Os dois são produtos químicos. Então, o que acontece dentro desse processo é que a gente hoje tem que buscar tecnologia. Tecnologia vai acontecendo. O setor agropecuário não é contra o agroecológico, ele é favorável ao agroecológico. Tem interesse que ele desenvolva dentro da viabilidade econômica e de abastecimento da sociedade. Se a população tem demanda de alimento de X, tá certo? Se hoje com a tecnologia agroecológica tem condição de abastecer esse X? Não. Então nós temos que abastecer. A prioridade é todo mundo ter alimento. Se não tiver alimento, morre. Perfeito? Então, essa tecnologia tem condição de abastecer? Não. Outra coisa, ela é cara? É cara, tá certo? Porque ela produz pouco. Então, o que eu acho é o seguinte, é um equilíbrio. 7 mil toneladas de arroz é pouco? É muito pouco. Isso não representa... Nós precisamos 11 milhões de toneladas, tá certo? 27 mil não é nada. Essa é a maior produção da América Latina, não é pouca coisa. De arroz sem agrotóxico. Nós produzimos 11 milhões de toneladas para 27 mil toneladas. É nada, é 0,01% do abastecimento. Mas é possível, tá né? Não, eu estou falando que é possível, só estou colocando que é difícil, é muito mais caro. A tecnologia está aí e a capacidade do ser humano de buscar tecnologia para transformar no agroecológico, nós somos favoráveis, nós lutamos para isso, tá certo? Tanto que a gente briga para que isso aconteça. Agora, a gente tem que viver o de hoje. Eu não sou sonhador, tá certo? Se você quer comida no prato, quer ter comida para comprar, temos que usar produtos químicos. Como para também resolver o problema das nossas doenças, nós temos que usar produtos químicos. Pois eu digo o contrário, para a gente poder ter alimentos saudáveis, a gente tem que investir em agroecologia. E para isso precisa de política pública, né? Do Plano Safra desse ano, foi mantido o mesmo recurso que estava previsto ano passado, 30 bilhões para a agricultura familiar. Em contrapartida, nos últimos... E aí vamos dizer que todos os últimos governos investiram muito mais no agronegócio do que na agricultura familiar. Agora, essa estagnação, desde 2013, não tem essa... Porque isso quer dizer 2013. Também... Não tem redução do incentivo para a agricultura familiar. Então, não vamos dizer que estamos falando da mesma coisa, que não é, né? Olha só. Tem um incentivo de mercado muito grande. Aliás, não, só um minuto. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui que chegou também do espectador e baseado no que é Sebastião, né, conversou com a Vânia, eu não lembro, acho que o nome dele é Sebastião, mas eu tenho informação da direção do programa que nós temos no telefone o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que é ligado à questão da agricultura familiar. Deputado Padre João, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, bem, Fabrício. Opa, deputado, bem-vindo à Participação Popular, prazer ter o senhor aqui com a gente. O senhor está acompanhando aí a discussão, o que o senhor poderia falar sobre o posicionamento da Câmara dos Deputados, dos colegas do senhor, que o senhor acompanha aqui as discussões aqui dentro da casa, em relação a essa questão dos agrotóxicos? Saudação, então, Fabrício, a todos os telespectadores, ao João Henrique, a Juliana,
Olha, Fabrício, nós estamos vivendo um momento muito preocupante. Na verdade, já vem há alguns anos, quando pensa uma agricultura somente baseada no agrotóxico, no veneno. É muito preocupante. Porque a gente percebe, Fabrício, que tem uma lógica até mesmo perversa. Porque são um controle, um domínio de multinacionais. São 6 empresas, bem dizer, aí que domina o veneno, que domina o mercado do veneno no mundo inteiro, no mundo. E este ano a preocupação é maior quando teve a fusão da Monsanto com a Bayer, que juntaram 2 gigantes e virou um monstro. E no Brasil, como estamos discutindo legislação, essa preocupação ela é maior porque, olha, está mudando a lei de terras. A lei de terras é para essas multinacionais adquirir terras. Nenhum país do mundo é liberado a pessoa jurídica adquirir terras sem limites. Então é para dominar. Está mudando a lei, só para perceber que são leis casadas. O interesse é das mesmas empresas por trás. Está mudando a lei de sementes e cultivares. Sementes e cultivares são dessas mesmas empresas, proibindo indígenas, quilombolas, produzir aí a semente. Aí as sementes são como que programadas, que vai depender somente de produto químico. E percebemos que com a semente transgênica, aumentou o uso do agrotóxico. Conversei com alguns deputados e eles disseram, então eu fui enganado, eu votei na lei do transgênico, falaram que ia diminuir o uso do veneno e não diminuiu, aumentou. Nós somos o campeão do mundo na utilização aí do agrotóxico, do veneno. E aí o agravante vem com a mudança da lei do agrotóxico. Olha que absurdo, porque ainda hoje, para reavaliação ou para criar um novo produto, nós precisamos da aprovação e estudos da Anvisa para analisar o impacto desse agrotóxico, desse produto na saúde humana. Deputado, Oi. Existe um projeto de lei em discussão aqui na Câmara também para tirar da Anvisa essa responsabilidade, né? Seria a criação de uma outra agência? Então, Fabrício, esse aqui é o agravante. Esse é o agravante. Se hoje, com a Anvisa, que analisa o impacto à saúde humana, com o IBAMA, que analisa o impacto desse produto ao meio ambiente, nós já temos muitos problemas. Agora imagina retirar a Anvisa, retira o IBAMA e com certeza essa agência ela vai analisar somente a eficácia. Então vai ser o grupo do MAPA, vai prevalecer o MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então basta o produto ser eficaz, dele contaminar aquele fungo, aquela praga que eu não considero como praga. Todo ser vivo ele tem uma função na biodiversidade. E é justamente a monocultura que ela extermina das abelhas. Hoje nós vemos que também, por exemplo, as abelhas do mundo estão sendo ameaçadas. E as abelhas têm um papel importante na polinização, na produção. Tem sim, você sabe disso, João Henrique, que ela tem, João Henrique, um papel muito importante na produção. Nós já temos problema, e que inclusive produz um produto muito importante, que é o próprio mel, o próprio a geleia. Então, olha, é preocupante o que nós estamos vivendo. Deputado, e ainda tentam rotular que o produto sem veneno, ele não produz em grande escala. Não é verdade. A agricultura familiar, que fornece aí 60% do alimento que chega na mesa do brasileiro, e olha, Fabrício, na mesa do brasileiro, 60% da produção vem da agricultura familiar. E não é um país de 10 milhões. Nós já estamos ultrapassando os 210 milhões. Então não é um país como o Chile, mesmo com a Argentina. A Argentina tem 40 milhões. Então
já tem uma grande produção. E aí é importante o João Henrique visitar aí a Malunga. A Fazenda Malunga está em poucos quilômetros de Brasília, Fazenda Malunga, e produz em grande escala. Produz do leite, o tomate, produz tomate sem veneno, produz morango, produz sem veneno. E ainda, Fabrício, tem uma distorção grave que o pessoal coloca aí, que pensa mais numa lógica de mercado, tipo assim, num hectare nós produzimos tanto de soja, só que num hectare da agricultura familiar, eles produzem o feijão, produz milho, produz abóbora, a diversidade da produção. Ou seja, no hectare consegue produzir tudo que atenda esse cardápio nutricional. Então nós temos que superar no Brasil, pensar a produção de uma commodity. E tem altos investimentos porque vai equilibrar a balança. Isso é um risco, isso é um erro estratégico do nosso país, que se reproduz nos estados e que acaba se reproduzindo em alguns municípios. Então, é possível produzir para alimentar o mundo arroz, feijão, frutas folhosas, todo tipo, sem veneno. Ou seja, a responsabilidade nossa é produzir alimento que garanta saúde e vida para o nosso povo. Grande parte do alimento hoje está matando o nosso povo. Está matando o nosso povo. A Câmara, o Congresso, já tem um estudo, Fabrício, que mostra o nexo dos agrotóxicos, do veneno com as doenças. Doenças. Deputado, deixa eu só fazer um comentário. É o seguinte, tudo mata. Olha só, há algum tempo atrás aí, quantas pessoas não morreram na Alemanha por ter comido pepino lá, de produto natural? Quantas pessoas? Foi um escândalo que teve na Europa. Então é o seguinte, era um produto lá agroecológico, tá certo? Por quê? O grande problema também tem problema, porque o que é o principal adubo que você utiliza na adubação dos produtos orgânicos? Fezes. Fezes tem E. coli. E E. coli é muito mais mortal, é muito mais danosa do que a maior parte dos produtos químicos que produzem aí. Imagina tá certo? aquele veneno Também que joga no lombo Então, o do que eu gado. quero colocar é o seguinte, generalizar, falar que um é bom, o outro é ruim, isso está errado. É o que eu estou te falando. A discussão da lei hoje de defensivos agrícolas que está aí, ela está discutindo exatamente porque tem um preconceito dentro do processo. Qual é o preconceito? Hoje, a Anvisa, o meio ambiente, a lei fala que a gente está analisando o perigo e não o risco. Se eu estou analisando o risco, é porque é o seguinte, carro tem risco, morre. Tá certo? Medicamento, se usar errado, morre. Eu vou proibir o medicamento, eu vou proibir o carro. O senhor anda de avião, avião mata. Tudo mata, tá certo? O risco de tudo é perigoso. Agora, nós temos que analisar o risco. Nós estamos falando de alimento. Então, alimento, eu estou te falando que o produto, o pepino lá, que era um produto orgânico, matou muitas pessoas na Alemanha. Isso não é verdade. Algum problema colocaram ali. Um produto limpo de veneno, de outra contaminação, de algo além, ele não faz mal. Olha só, não ser que a pessoa já estava intoxicada. O risco do produto, deputado, o risco do produto com agrotóxico ou produto orgânico existe, isso já é comprovado. A E. coli é um problema, tá certo? Como o agrotóxico também é um problema, o defensivo, o produto químico é um agrotóxico. Romantizar o debate, esse ponto de dizer que tudo mata, é muito simplista, Não, mas simplista é falar que o defensivo agrícola, o produto químico é ruim. Mata, né? É ruim dizer a verdade, que ele mata. O agrotóxico também, o produto agroecológico também mata. Olha só. Mas não por ser agroecológico, né? Não por ser agroecológico. Peraí, eu vou pedir para todos os participantes para a gente sintetizar agora, porque ainda tem que dar tempo de a gente ouvir um outro deputado, a produção está entrando em contato também com outro deputado, a gente quer ouvir todos os lados aqui. Deputado Padre João, bem rapidinho. Juliana, bem rápido. Antes do Padre João sair, só... Tudo bom, Padre Juliana? O Ministério Público Federal já se posicionou também contrário a o pacote do veneno, como a gente chama, né? O projeto de lei que tenta mudar também o nome de defensivo fitossanitário e, no entendimento do Ministério Público Federal, justamente fere o direito à informação, que quando a gente usa um nome para maquiar, para disfarçar o que de fato é, que é um produto tóxico, que é um produto agroquímico, que causa
risco à saúde, ao ambiente, isso também está ferindo o direito do consumidor de saber o que está consumindo, né? E também de como é que dá retirar pra o fazer o risco, medicamento, e também de então? tirar o protagonismo tanto do risco da saúde e do ambiente que esse projeto de lei está prevendo, né, com a criação da CTN-Fito. Deputado Padre João, só para concluir bem rapidamente, o senhor poderia falar sobre essa questão do direito à informação, que a Juliane falou agora aqui, e também da questão do custo, de como fazer com que a produção orgânica seja mais barata para o produtor e para o consumidor também, que o produto chegue mais barato. Bem rapidinho, o senhor poderia encerrar aí essa participação para a gente? Eu agradeço, viu? Rápido. Primeiro, eu tenho que denunciar essa perversidade. De a Monsanto, com a Baia, por exemplo, buscar o domínio da terra, domínio de sementes, domínio do agrotóxico e o domínio dos medicamentos que estão na farmácia esperando, porque eles sabem que o povo vai adoecer. Eu discordo de que a produtividade é baixa. Quando tem apoio, quando tem assistência técnica, quando tem crédito, eles conseguem produzir, tem um resultado, uma produtividade excelente por hectare. E se a gente perguntar a cada brasileiro o que ele gostaria de alimentar e para os seus filhos, se é um alimento que é produzido com agrotóxico ou transgênico, ou sem agrotóxico e transgênico inclusive, todos vão preferir o alimento sem veneno. Eu conheço produtores que não comem os produtos que eles produzem, seja de tomate, seja de banana, seja de morango, não com quiabo. Então, é verdade que varia a cada ano, viu, Fabrício? É um risco quando a gente tenta combinar uma cultura, né, porque, na verdade, varia com o clima, varia com a intensidade de chuvas. Então, a cada época, a cada situação, exige que eles colocam mais veneno. Então, eu não quero aqui, mas infelizmente esvaziaram a Anvisa, porque ela tinha um papel importante nesse alerta, e o PARA também muito esvaziado, que é o programa, né, de análise ao resíduo do agrotóxico nos alimentos. Cada vez o governo está mais refém do mercado, dessas multinacionais, matando o nosso povo, porque o importante para eles é o lucro e não a qualidade do alimento, um alimento que garanta a saúde e vida para o nosso povo. Então, o consumidor tem o direito, e o Estado brasileiro tinha que garantir essa opção, o brasileiro ter acesso a um alimento sem veneno. Muito obrigado, abraço Fabrício, a todos os telespectadores, saudação ao João Henrique, a Juliana. E aí, Fabrício, você percebe que tem muitos debates ainda para serem feitos na linha de esclarecer e socializar com o nosso povo que está passando aí tramitação de projetos na Câmara. Grande abraço. Abração, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Nossa intenção realmente é fazer o debate, não é chegar a alguma conclusão de forma alguma. É permitir que você, que está nos acompanhando, participe disso, se intere sobre os assuntos, se interesse pelos assuntos, procure o seu deputado, aquele que você elegeu aqui para vir para a Câmara dos Deputados em Brasília e, enfim, faça parte dessa discussão. Por isso que o programa se chama Participação Popular. E falando nisso, Vânia Alves, direto do centro de Brasília, quem é que você tem aí para participar da população aqui do nosso programa? Fabrício, a dona Delmita estava passando por aqui e ela falou que ela tem algumas preocupações com relação aos agrotóxicos na alimentação. Como é que a senhora vê? A senhora se preocupa com essa questão? O que a senhora acha que pode acontecer? Não, o que pode está acontecendo, porque o povo está morrendo envenenado com os agrotóxicos. Você vê que nos hospitais aí é lotado de pessoas doentes, entendeu? E tudo que come está envenenado, principalmente verduras e legumes, né? A gente não sabe mais o que comer saudável. Verduras e legumes, que não tem agrotóxico, nem todo mundo pode comprar. E nem encontra para comprar. E quando encontra, a pessoa fica até imaginando que a pessoa que não é, pessoa mente, fala que é agrotóxico, no final é agrotóxico. E as pessoas estão sempre se envenenando, morrendo aí de câncer e de muitas outras doenças por causa desses agrotóxicos. Quer dizer, a senhora tenta achar alimentos orgânicos e também nem sempre acha e nem sempre tem certeza que é orgânico? Nem sempre tem certeza que é orgânico, entendeu? Porque
os agrotóxicos deveriam acabar em favor da saúde da população, porque está demais, muito. Muito obrigada, dona Delmita. E eu vou lembrar a gente aqui que existe em tramitação na Câmara também um projeto de lei que vai regulamentar essa certificação de origem. Os alimentos orgânicos vão poder ser rastreados para a gente saber se são mesmo orgânicos, para acabar com essa preocupação da dona Delmita. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por ter trazido aí tanto essa participação crítica da dona Delmita, quanto essa informação sobre esse projeto de lei. E a gente já tem no telefone aqui, agora, o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Deputado, o senhor está ouvindo bem a gente? Sim, estou ouvindo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular, deputado. E eu quero começar... Obrigado. Quero começar exatamente com essa questão que a dona Delmita tocou ali, a Vânia também falou, e a gente já tinha discutido aqui nesse programa, sobre a questão da informação. O senhor confirma, há realmente alguma intenção aqui na Câmara dos Deputados de se aprovar um projeto que dificulte a informação ao consumidor sobre a presença de sementes transgênicas ou de agrotóxicos nos alimentos? Não, isso é a evolução da ciência. A semente transgênica é necessária para o combate às pragas que, num país tropical igual ao nosso, isso prolifera constantemente. O agrotóxico é necessário, no mundo inteiro usa, porque o solo, cada vez mais, ele vai ficando enfraquecido. E é necessário você dar um complemento para ele. E o complemento é para combate a pragas, para adubações. Você, cada vez mais, a ciência vai procurando fazer com que se produza, e se deve produzir mais, porque o planeta cada vez mais tem gente morando e tem pessoas que precisam se alimentar. Hoje estamos com 7 bilhões de pessoas no planeta. E é necessário plantar. O Brasil hoje é um grande país agrícola, fornecedor do mundo. É lógico que alguns cuidados precisa ter. Para aqueles que trabalham com agrotóxicos, tem que se proteger, para fazer aplicações com segurança. E todos aqueles que compram produtos que foram usados o agrotóxico, tem de ter a preservação, fazer limpeza, fazer a manutenção, fazer os cuidados necessários. A fruta não absorve o agrotóxico. Há uma proteção natural dos alimentos, da fruta, da planta. A própria árvore, elas se defendem. Mas é necessário acompanhar as colocações técnicas para poder fazer um acompanhamento melhor. Mas, deputado... Não se tem ainda notícia que o agrotóxico ingerido por alguma pessoa tenha morrido. Ainda não tem essa notícia. Deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é Juliana. O senhor falou sobre proteção, né, para quando o agricultor foi aplicar o veneno. Numa pesquisa que foi realizada no Mato Grosso, em 2010, identificou presença de 10 substâncias diferentes agrotóxicas no leite materno. Qual é a forma como a criança pode se prevenir da exposição a essas substâncias? Olha só, desculpa interromper o seguinte, essa matéria é a coisa mais engraçada, você vê, foi identificado o organoclorado, tá certo? Na gordura. O grande problema, eu vou falar o seguinte, você toma água, qual é a recomendação para tratar a água? Colocar cloro, para combater o quê? A matéria orgânica que está lá. Deu o quê? Um organoclorado. Então é o seguinte, hoje, para você identificar essa pesquisa, ela já foi descaracterizada, tá certo? Lá pelo professor, tá certo? Ela já foi, porque é o seguinte, hoje você toma água, você toma organoclorado, porque a água é tratada com cloro, inclusive a tá água certo? tem veneno, Então, né? inclusive a água que hoje é saudável, a água saudável é que bota cloro, tá? Então, se botar cloro, transforma para combater o orgânico, forma orgânico. Então, isso tudo dá até medo, João. Deixa eu ver o deputado. Deputado, responde aí pra gente rapidinho, por favor. Olha, sol demais faz mal, frio demais faz mal. Qualquer criança fica doente se pegar um ventinho frio, desprotegida. Isso é natural da vida e natural do ser humano. Fica tranquilo que os cientistas, o próprio governo, a Anvisa, o próprio governo mundial, todos os ministérios, tudo já combate e faz a prevenção. E o resultado está aí. A população mundial, há mais de 50 anos, consome produtos com agrotóxico usado no plantio
e a faturidade do Brasil já foi para 80 anos, 85, se Deus quiser, vai chegar a 100 anos. Viva o agrotóxico e viva o Brasil. Um abraço. Abração, deputado. Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Obrigado por ter estado com a gente. É bom que o senhor encerrou aí na hora que a gente precisava mesmo, que a gente já está chegando na reta final do programa. E eu já quero avisar o nosso espectador que na próxima segunda-feira nós vamos discutir ao vivo, também a partir de 1h, o uso da transparência pelo brasileiro. A transparência, os dados dos órgãos públicos governamentais, né? Todas as informações estão disponíveis. Hoje na internet você já encontra, por exemplo, os dados abertos. Como que isso está sendo usado pela população? Como podem ser utilizados? A Câmara dos Deputados está preparando um novo sistema de dados abertos e a Câmara vai participar pela primeira vez da Campus Party, que é um evento que também pela primeira vez vai acontecer em Brasília, no centro do poder. Tudo isso não seria uma oportunidade de aumentar a transparência? O que é que pode mudar com a disponibilidade das informações públicas? Segunda-feira, ao vivo, 1h aqui no Participação Popular. Eu já vou agradecer aos nossos convidados nesse programa de hoje sobre os agrotóxicos. Se cada um quiser fazer uma colocação rapidinha, ainda dá tempo. Juliana Costa, do Conselho Nacional de Saúde e da campanha permanente contra agrotóxicos. Obrigado por ter vindo à participação. Muito obrigada. Com certeza a gente não conseguiu abordar nem 1% do que é necessário nesse debate, que ele de fato há muita desinformação e há muita intencionalidade em desqualificar os argumentos que são trazidos, inclusive por instituições sérias de pesquisa, né? Esses interesses ele tem muito a ver com o próprio lucro que as empresas têm em função do investimento nesse mercado e também o lobby que essas empresas têm aqui no Congresso Nacional. Então, essa abertura aqui nesse espaço ela é muito importante para isso, para a gente poder fazer o mínimo de disputa, já que é muito injusta a forma como é tratada o agronegócio, a agricultura familiar, a produção agroecológica, a produção orgânica. Eu queria trazer alguns pontos bem rapidinho que a gente precisa avançar para instituir a comissão especial do projeto de lei de redução dos agrotóxicos do PNARA, que nem eu tinha falado. O projeto de lei está tramitando na Câmara, número 6670 de 2016. Ainda não foi composto, então a gente precisa do apoio aí dos deputados e deputadas para ter um número suficiente para compor essa comissão. A gente já sabe que tem muitos deputados ruralistas que querem compor também a comissão com a intenção não de incentivar e difundir as informações, mas pelo contrário de desqualificar e inviabilizar também a produção agroecológica e orgânica. Juliana, bem rapidinho, para quem se interessar pelos argumentos, quiser conhecer mais sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos, você tem um endereço no site, alguma coisa? Tenho dois sites para dar. Um é a campanha que foi lançada em 16 de março desse ano, que é a campanha Chega de Agrotóxicos. Então, é só entrar no site www.chegadeagrotóxicos.org.br e o site da própria campanha contra os agrotóxicos, que é www.contraosagrotóxicos.org. Tá certo. Juliana Costa, muito obrigado por ter vindo aqui ao Participação Popular. Obrigada. João Henrique Rummel, diretor do Instituto Pensar Agro, mais uma vez aqui no Participação. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, João. Obrigado. Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito e ela tem que ser uma desmistificação mesmo. Só para você ter uma ideia, tem uma outra comissão especial que está discutindo a nova legislação de agrotóxicos, já tem 1 ano e meio que vem fazendo audiências e discutindo isso claramente com a sociedade, fazendo audiências aí nos estados, tá certo? E não é a intenção de A ou B, de lobby de A ou B, é discutir o que o brasileiro precisa. Eu preciso de alimento, eu tenho que produzir. A forma como ele vai produzir é aquela que vai chegar na mesa mais viável ao produtor. Tá certo? Não essa mistificação de que A é bom, ruim A é melhor e ruim é o pior. O que eu acho é que a gente tem que ter a segurança do processo, que a gente vai ter essa discussão. Essa discussão está feita. Eu acho que essa campanha ela é pejorativa à agricultura brasileira, tá certo? Ela é um desrespeito ao sistema produtivo e o processo de fortalecimento econômico do país. Muito obrigado. Também, da mesma forma, se alguém quiser conhecer os argumentos de vocês e tudo a respeito disso, você tem algum site também para indicar? Tem lá, nós temos lá o site da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que é www.fpagropecuaria.com.br. fpagropecuaria.com.br. Então, João Rummel, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui ao Participação Popular e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse debate sobre os agrotóxicos. Então, estaremos de volta ao vivo na segunda-feira, 1h para discutir a questão da transparência dos dados abertos governamentais. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê.